GP da Hungria. Muitas surpresas vêm para esse fim de semana, principalmente relacionadas à previsão do tempo, que vai embaralhar todo o grid. Mas até agora, o que nós podemos concluir das equipes? A Mercedes, um desastre total. Ferrari acabou fazendo o trabalho que todos esperávamos. E a Red Bull até chegou a decepcionar nesse treino livre 1 e 2 também. Vamos falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fica ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo pra você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, Esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em Top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no Top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. E começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e hoje estamos aqui para falar sobre o GP da Hungria de Fórmula 1, que vem para acontecer nesse fim de semana. Uma pista extremamente sinuosa, principalmente com curvas de média e baixa velocidade, mas também algumas retas, curtíssimas, mas que existem sem sombra de dúvidas no autódromo. Outra característica que é importantíssima de ser falada e que eu inclusive falei em outros vídeos aqui do canal é também a irregularidade na pista. E claro que isso tudo influencia diretamente como cada um dos carros do grid acaba se adequando, se comportando a essa pista tão polêmica e que é das mais tradicionais da Fórmula 1. E é justamente por isso que nós vamos falar sobre as 3 principais equipes da Fórmula 1, as que teoricamente teriam a capacidade de disputar a vitória: Mercedes, Ferrari e Red Bull. Como que deve ficar a qualificação de sábado entre essas 3 equipes? Enfim, vamos falar tudo sobre isso agora. Para começar o vídeo, eu acho que é importante a gente falar principalmente sobre a maior batalha do ano, que talvez, apesar de ser a maior batalha, não está sendo das melhores, que é justamente pela liderança das corridas entre Ferrari e Red Bull, e mais especificamente entre os 2 pilotos das 2 equipes, Charles Leclerc e Max Verstappen. O que a gente pôde perceber nesses 2 treinos livres é que a Ferrari está vindo com sangue nos olhos, a faca entre os dentes, já que ela não tem nada a perder daqui para frente no ano. É claro que é importante demais que ela arrisque ao máximo para não perder a oportunidade de, no mínimo, disputar pelo título mundial, seja de pilotos ou de construtores. E é justamente por conta disso que a equipe italiana chega nesse fim de semana com uma capacidade inacreditável no F1 75, que conseguiu liderar os 2 primeiros treinos livres. Mas não apenas liderou, na verdade ela conseguiu voltas inacreditáveis e com louvor, à frente da Red Bull de Max Verstappen, e quando nós falamos sobre Sérgio Pérez, aí nem se fala. O piloto mexicano ficou muito atrás da equipe italiana nos 2 treinos. Claro que no treino livre 2 principalmente, ele conseguiu se aproximar um pouco mais dos ponteiros, mas ainda deixou muito a desejar nessa pista específica. É claro que independente de qualquer coisa, nós precisamos obrigatoriamente considerar que o traçado de Hungaroring acabava sim dando um certo privilégio, benefícios para a equipe Ferrari, que, como eu falo em todos os vídeos quase, tem um conceito de alta pressão aerodinâmica. Essa é a grande vantagem da equipe italiana, sem sombra de dúvida. Enquanto a Red Bull traz um carro muito mais forte
forte, mais veloz, principalmente nas partes de alta do circuito. E nós sabemos, nesse GP de Hungaroring, as partes de alta são as menores praticamente de todo um calendário. Não é à toa que muitas vezes ele é considerado como uma pista de kart grande, ou até mesmo, muito se fala, como uma Mônaco, só que sem os muros. Mas independente de qualquer coisa, Max Verstappen já falou em algumas entrevistas que ele acredita que é necessário olhar cada corrida como algo individual e tentar vencer independente de como esteja o campeonato de uma forma geral. Ou seja, apesar de a Red Bull aparentar não estar tão bem assim nesse GP da Hungria de Fórmula 1, aparentemente o principal objetivo de Verstappen, sem sombra de dúvida, é sim conquistar a vitória mais uma vez. Mas isso se torna cada vez mais difícil quando esses treinos livres vão passando e o RB18 se mostra muito mais fraco do que o F175 da Ferrari. Mas talvez ainda exista algum tipo de esperança para as duas equipes, ou talvez principalmente para a equipe Red Bull. Isso porque existe sim uma certa previsão do tempo, que é o que eu falei no início desse vídeo. Previsão do tempo essa que acabou cravando para amanhã 90% de chance de chuva no autódromo de Hungaroring. Isso durante a qualificação. E para o domingo, no GP, existe 60% de chance de chover também. É claro que nesse caso a gente precisa olhar diversas situações específicas. Mas começando a falar sobre os pilotos em si. Max Verstappen é com certeza considerado como um dos melhores pilotos para a pista molhada do grid da Fórmula 1. Ou seja, para a qualificação, esse pode ser um trunfo que ele vem a utilizar. Ainda mais em uma pista tão sinuosa como é o caso de Hungaroring, que ele realmente vai conseguir tirar ao máximo do seu RB18. Mas tem outro ponto que também precisa ser considerado. E esse outro ponto, sem sombra de dúvida, é o da Ferrari. Porque, como eu já disse, com um conceito de alta pressão aerodinâmica, a tendência é que a equipe italiana consiga sim um desempenho interessante com seu bólido desse ano. Aparentemente, esse novo conceito ajuda Charles Leclerc a conseguir ali tempos mais interessantes em pistas úmidas. Inclusive, é importante nós nos lembrarmos que no início do ano, quando a pista estava molhada, a Ferrari tinha sim uma certa facilidade nessas questões. E claro que pistas com maior pressão aerodinâmica, como é o caso ali de Hungaroring, até mesmo Mônaco e muitas vezes Baku, que apesar da longa reta, tem essas partes ali mais sinuosas do circuito, a Ferrari lidou muito bem. Mas, como eu já disse, Verstappen é um bom piloto e a Red Bull também traz um histórico muito interessante dos últimos GPs, que demonstra que apesar de não ter esse conceito aerodinâmico, é muito bem preparada para colocar o seu carro em condições molhadas. No GP de Imola, por exemplo, ou até mesmo no GP do Canadá, nós percebemos uma Red Bull extremamente forte. Inclusive em Imola, o próprio Charles Leclerc teve dificuldades em ultrapassar Sérgio Pérez. Na verdade, não apenas dificuldades, ele não apenas não conseguiu ultrapassá-lo, como também rodou ali na pista da casa da Ferrari, bateu no muro, que realmente acabou estragando uma parte do carro, mas ainda assim conseguiu voltar à corrida e conquistou a sexta colocação. Mas não foi capaz de ultrapassar Sérgio Pérez naquelas condições. No GP do Canadá, novamente, deu Red Bull naquele resultado incrível, onde Max Verstappen conseguiu sim vencer aquela corrida específica. É claro que muitos vão dizer que essas situações aconteceram por condições muito específicas que não permitiram que a Ferrari desse tudo que ela tinha em condições molhadas. Mas independente de qualquer coisa, nós podemos perceber que pelo histórico desse ano de 2022, a Red Bull de certa forma teve muito mais performance em pistas molhadas do que a própria Ferrari, mesmo tendo um conceito de alta pressão aerodinâmica no seu F175. Então nunca se sabe o que pode acontecer nessa qualificação e muito menos o que pode acontecer nessa corrida específica. E eu sei que muita gente chegou até agora no vídeo esperando que eu falasse um pouco mais sobre a equipe Mercedes especificamente. E é claro que nós precisamos falar sobre essa equipe,
que tem um dos maiores números de fãs ao redor de todo o mundo e que eu sei que aqui no Brasil esses fãs são muito cheios também de vontade de assistir tanto Lewis Hamilton quanto George Russell nas pistas de Hungaroring. E claro que eu faço vídeos aqui com muita frequência sobre isso, então inclusive eu já te convido a deixar a sua inscrição aqui embaixo, porque você sabe que eu já mereço ela. Deixe sua inscrição e também já ative o sininho para todas as notificações. Mas vamos falar um pouco mais sobre a Mercedes. O que resta para ela nesse fim de semana? Entendendo que essa batalha entre Red Bull e Ferrari já está tão forte no decorrer dessa temporada. Na verdade, ao contrário do que muitos esperavam, inclusive eu mesmo esperava muito mais da Mercedes, ela acabou decepcionando nesses 2 primeiros treinos livres. Lewis Hamilton admitiu que existiram alguns testes que fizeram com que o W13 ficasse um pouco mais lento do que eles gostariam. Mas sinceramente, perder mais de 1 segundo durante os treinos livres, mesmo em momentos de testes, de ritmo de corrida, por exemplo, é algo muito ruim para uma equipe que quase se tornou campeã mundial de pilotos no ano passado e inclusive se tornou sim campeã mundial de construtores em 2021. No fim das contas, Hungaroring tinha tudo para ser uma pista a beneficiar o W13, aparentemente tem sido uma pedra no sapato tanto de Toto Wolff quanto dos seus pilotos. Nós percebemos que principalmente o carro de George Russell sofria muito com relação ao porpoising e também o bouncing. Claro que não sofria tanto quanto ele sofreu ali no GP do Baku, por exemplo, no caso de Lewis Hamilton. Mas independente de qualquer coisa, existia sim grande instabilidade, justamente pelo que eu falei no início do vídeo. Irregularidades no asfalto. Essas irregularidades, com toda certeza, permitiram com que George Russell travasse as rodas traseiras com uma certa frequência nesses treinos livres, o que era péssimo para o controle do seu carro. Não é à toa que o próprio Lewis Hamilton chegou a dizer que o carro estava instável nesses 2 primeiros treinos livres. E essa instabilidade gerou justamente o resultado que ninguém esperava. Uma Mercedes no meio do bolo do pelotão e que inclusive ficou atrás de alguns pilotos da McLaren, Alpine e algumas outras equipes do grid da Fórmula 1. E ninguém esperava isso. Na verdade, o próprio Andrew Chauvelin e outros diretores de dentro da Mercedes disseram que o principal batalha nesse fim de semana era justamente colocar a Mercedes logo atrás de Ferrari e Red Bull e não permitir que nenhuma equipe estivesse entre elas. No fim das contas, a Mercedes não tem conseguido fazer exatamente isso, apesar de que, como eu já disse, Lewis Hamilton disse que existiram alguns testes nesses 2 primeiros treinos livres que podem ter atrapalhado a equipe alemã a conseguir resultados melhores no fim das contas. Mas ainda assim, amanhã eu trarei um vídeo muito mais profundo sobre essa questão da Mercedes, falando tudo sobre essa equipe e as expectativas para esse fim de semana, o que pode ter atrapalhado e o que pode ter ajudado a Mercedes nesse sentido, quais são realmente as maiores dificuldades da equipe alemã. Mas para você assistir esse vídeo é importante demais que você já se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações. Mas no fim das contas, eu falei muito sobre Ferrari, Red Bull e Mercedes, mas quais são as expectativas para esse fim de semana com relação a essas 3 equipes? Nós já sabemos quais são os problemas e soluções que elas trazem, mas em quais lugares elas devem ficar com relação à qualificação? Antes eu queria saber em quem você vai apostar. Na Stake, que o link está aqui embaixo na descrição, e o cupom Hora do Piloto pode ser utilizado para você conseguir promoções exclusivas aqui do canal, você tem a oportunidade de apostar no seu piloto favorito ou na sua equipe favorita, a equipe do seu coração. Não perca essa oportunidade de ganhar dinheiro através da Fórmula 1 e já utilize o cupom Hora do Piloto aqui embaixo no momento do seu registro para não perder nenhum tipo de oportunidade. Já fala aqui embaixo nos comentários em quem você vai apostar para a qualificação desse sábado. E claro que eu vou falar também logo depois de você comentar aqui embaixo. Sobre a questão da qualificação, da pole position, claro que eu vou ter que trazer ali os 5 primeiros talvez para essa pole, para essa qualificação. Mas eu acho que é importante nós começarmos aí entendendo que existe grande chance de chover. E entendendo exatamente isso, a gente consegue realmente colocar ali quais pilotos devem ficar em qual lugar aí no grid de largada em si. Mas para começar, ao contrário
contrário do que muitas pessoas devem estar pensando, eu acredito que Charles Leclerc continua tendo aí uma certa vantagem na qualificação, quanto também uma certa vantagem durante a corrida. Eu acho que o Leclerc vai fazer a pole position e na corrida a gente vê depois, mas eu acho também que ele tem sim uma certa vantagem. Max Verstappen deve ficar na segunda colocação, enquanto Carlos Sainz deve no mínimo ficar próximo de Verstappen. Isso se ele não conseguir superar o piloto holandês em algum momento, situação que não foi demonstrada nesses treinos livres, mas que nós sabemos que não é muito impossível de se acontecer. Sérgio Pérez deve ficar na quarta colocação, enquanto em quinto, por mais incrível que pareça, eu acredito que seja Lando Norris na quinta colocação. Ou seja, pole de Leclerc, Verstappen em segundo, em terceiro lugar Carlos Sainz, Sérgio Pérez em quarto e quinto lugar para Lando Norris. Claro que essa é a minha opinião sobre isso, como eu já disse, comenta aqui embaixo em quem você vai apostar. E se você gostou desse vídeo, ao contrário do que eu faço geralmente no canal, eu não pedi dessa vez o like, não fui um mendigo. Então, não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, também deixa o seu dislike e explica aqui embaixo por que você não curtiu esse vídeo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!